Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu gostaria de registrar aqui algumas reflexões sobre o processo evolutivo da nossa caminhada, do nosso dia a dia, onde quando a gente começa o processo do autoconhecimento, a gente adentra num processo de mudar nossas formas de pensar, nossas frequências, aquilo que a gente atrai pra gente. E tem um ponto onde a gente chega que a gente aprende a ter uma certa vibração, onde a gente atrai circunstâncias, pessoas e coisas que são muito positivas, que são maravilhosas. E o universo, ele traz circunstâncias e questões para sua vida de forma cíclica. Ela traz esses pontos como se fosse uma onda. E uma onda ascendente, uma onda que sempre sobe. Isso, claro, se você estiver no processo de querer se autoconhecer, porque senão você basicamente vai ter uma onda que ela vai se tornar estacionária, ainda que variando para cima e para baixo. Mas o ideal é que ela esteja sempre subindo. E quando você entra nesse processo, o primeiro sentimento que você vai ter é de maravilhas, de ver o mundo se movendo de acordo com o que você sempre quis, ou que você sente que ressoa contigo. E aí você está numa ascendente, você está subindo. E tem algum ponto que você vai chegar no topo, que é no limite daquilo que você tem para aprender naquele momento e para receber, para vivenciar a partir daquela elevação de frequência que você trouxe para si. E a partir desse ponto alto vem uma parte que acho que ninguém gosta muito, que é quando começa a descer, porque todos nós passamos por esse processo de descer. O quanto isso vai descer vai depender do quanto você aprendeu com a subida e como que você reage na descida. Então você estava numa frequência baixa, você subiu, daí você começa a descer na frequência e as coisas ao seu redor começam a se mostrar de uma forma que te incomoda, ou que começa a dar errado. Se você aprender alguma coisa, você vai conseguir fazer com que essa curva volte a subir antes, digamos, de atingir o fundo do último fundo, digamos. Se você não aprendeu nada, basicamente você vai chegar exatamente no mesmo fundo. Mas você nunca vai chegar num fundo mais baixo que o anterior, você sempre vai subir. E a partir desse fundo você sobe, quando você realiza e percebe o que está acontecendo, e você novamente entra na busca de mudar suas frequências internas e voltar a subir, ascender. Então o processo de se tornar quem você quer ser, ele tem essa característica de uma senoide, que a gente chama na matemática. Ela fica variando para cima e para baixo. E eu recentemente estive vivenciando aspectos da minha vida onde eu estava atravessando essa descida e fundo de vale, onde eu reparei algo muito curioso, que no caso para mim especificamente, eu estava atraindo pessoas extremamente positivas na subida para minha vida, coisas muito boas, muito agradáveis na minha vida pessoal. E quando entrei nesse novo vale, esse vale, o vale que veio em seguida, depois desse aprendizado, era um vale muito mais elevado que o que eu tinha vivenciado anteriormente num aspecto particular de vida. Porém, a dor da sombra, mesmo sendo um vale mais alto, ela é a mesma que de outros vales anteriores que eu já vivi, mesmo estando num ponto muito mais elevado. E isso é muito interessante, porque mostra pra gente como que cada pontinho que a gente tem para tratar dentro da gente, ele nos incomoda de forma igual, equivalente. E isso também é interessante até para você ver no ponto de vista de quando você tem outras pessoas sofrendo ao teu redor, e às vezes as pessoas julgam que a dor de uma é maior do que da outra, mas às vezes isso efetivamente, as dores em diferentes pontos, elas são muito similares. O que faz a dor realmente mudar de
intensidade é a tua capacidade de interpretar o que está acontecendo contigo. Se você aprende, quanto mais você aprende, mais você consegue interpretar o que está acontecendo contigo e entender os processos. E quanto mais você vivencia isso, mais rápido você sabe como sair daquele fundo de vale e iniciar uma nova subida, um novo crescimento pessoal. Então, como eu estava dizendo, foi muito interessante que eu entrei nesse fundo de vale, talvez eu ainda esteja, enfim, não vem muito ao caso, mas é muito interessante que o ambiente, as condições, as características desse fundo de vale são melhores até do que outros picos que eu já estive. Mas a dor interna, a dor que vem dentro do peito, aquela coisa assim, ela é muito semelhante a qualquer outra dor por conta de movimentação de sombras. E esses fundos de vale trazem essas sombras. E cada fundo de vale, cada sombra que aparece é uma nova oportunidade para você desbloquear e voltar a subir e criar uma nova ascendente e receber mais outras bênçãos, chegar até um novo ponto de topo e entrar num novo fundo de vale e para poder encontrar novas sombras. E todo o nosso processo de evolução na matéria espiritual, em todo lugar, sempre segue esse padrão de descer, subir, descer e subir. E até me referindo a uma máxima hermética, da filosofia hermética, de que o que está abaixo é como o que está acima. Nesse processo de ascendência, de subida, realmente todos os vales eles têm semelhança e todos os picos eles também têm semelhança. A única coisa que muda é o quanto que a gente entende desse processo. E cada vez mais a gente aprende a lidar com isso. Enfim, só queria fazer esse registro mesmo dessa percepção dos processos evolutivos e dizer que não tenham medo de passar por esses processos, porque é natural e sempre vai acontecer, independente do que a gente possa. A gente não pode querer segurar o fluxo do rio da vida. Ele sempre vai estar zigue-zagueando, sempre subindo e descendo, sempre passando por altos e baixos, porque isso faz parte do processo de aprendizado, de evolução. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. E até a próxima. Espero que eu não demore tanto para fazer os próximos uploads aqui, novos vídeos. Até mais.